Vamos abrir a palavra de Deus, amados irmãos, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Leremos até o verso 18. Está escrito: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrabaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate, de Abel-Meolá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Até aqui. Meus amados, eu quero tratar com vocês nesta manhã sobre o tema: como enfrentar a depressão. Como enfrentar a depressão. A Bíblia é um livro peculiar. A Bíblia é um livro honesto. A Bíblia não esconde as fraquezas dos heróis da fé. É por isso que a Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós. Depois de apresentar Elias em seu melhor momento, no capítulo 18, quando ele tem uma retumbante vitória sobre os profetas de Baal, os profetas de Azerá. Depois que Deus se revelou com fogo, e a nação grita em uníssono: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ele sobe ao cume do Carmelo e ora por chuvas restauradoras, e elas descem. Agora, Elias nos é apresentado no seu pior estado, no capítulo 19. Elias está com medo. Elias está fugindo. Elias está querendo morrer.
Elias está depressivo. Elias despenca das alturas excelsas aos vales mais profundos. As vitórias de ontem não foram suficientes para lhe dar garantia de sucesso no hoje. Talvez nós nunca sejamos tão vulneráveis como quando depois de uma grande vitória. O que aconteceu é que, apesar da retumbante vitória no capítulo 18, quando a nação grita só o Senhor é Deus, talvez Elias esperasse uma mudança de rumo em Israel. Talvez ele esperasse um gesto de humilhação, arrependimento de Acabe. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Em vez do rei se quebrantar, em vez da nação de fato se voltar totalmente para Deus, Acabe e Jezabel dobraram a aposta. E agora Elias está sentenciado de morte. Ele tem 24 horas para morrer. É a sentença de Jezabel. E diz a Bíblia que ele teme, que ele foge, que ele quer morrer. E morrer imediatamente. Então, eu gostaria agora de olhar esse tema em dois aspectos. Primeiro, vejamos as causas da depressão espiritual de Elias. Se olharmos o contexto, Elias tinha vivido 3 anos e meio sob fortes tensões, e depressão é viver debaixo de uma grande pressão. Alguém já disse, com certa razão, que depressão é excesso de passado, que estresse é excesso de presente, e que a ansiedade é excesso de futuro. Pressão em Samaria, quando se apresenta Acabe para trazer palavra de juízo. Pressão em Querite, quando precisou se esconder e foi alimentado por um garçom voador. Pressão em Sarepta, o território de Jezabel, quartel-general do culto a Baal. Uma prova longa na terra da opressão. Pressão no Carmelo, confrontando o rei Acabe, confrontando o povo de Israel e confrontando os profetas da iniquidade. Ele havia desafiado o rei, o povo e os profetas de Baal. Elias tinha visto o fogo descer no Carmelo. Elias havia visto as torrentes de Deus descerem restauradoras. Elias havia visto o céu se fechando por sua oração, o filho da viúva ressuscitando, o fogo caindo, as chuvas descendo, o povo gritando, só o Senhor é Deus. Mas, em vez de Acabe implementar as mudanças necessárias, ele revela a sua fraqueza, e vai dizer à sua mulher, a rainha mais perversa da história, Jezabel, o que havia acontecido aos profetas de Baal. E ela então declara: faça-me os deuses o que me aprouver, se amanhã, a estas horas, 24 horas, você, Elias, não estiver morto. Então aí entra as causas daquilo que nós chamamos da depressão de Elias. Em primeiro lugar, por que Elias está deprimido e querendo morrer? Primeiro, pensamento confuso, verso 1 a 3. Notem vocês que Elias tinha plena evidências de quem tinha o controle do universo, é Deus. Deus fecha as comportas do céu, e não chove, e não cai orvalho. Elias tinha a ciência de que Deus era poderoso para sustentá-lo num esconderijo, num deserto. Elias tem convicção de que Deus age, porque Deus multiplicou o azeite na botija da viúva de Sarepta, e a farinha na sua panela, e ressuscitou o seu filho. Elias sabia que Deus tem poder, porque ele mesmo respondeu com fogo no Carmelo. Elias sabia que Deus tinha o controle da natureza, porque as chuvas desceram a sua súplica. E agora, por um momento, ele perde o foco. Por um momento ele pensa que a vida dele está nas mãos de Jezabel. Por um momento ele perde a noção da soberania de Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da providência de Deus. E nesse momento ele tira os olhos de Deus para colocar os olhos em homens, em pessoas ou em circunstâncias. Ele teme, ele foge, ele quer morrer.
Se vocês lerem com atenção a biografia de Elias, ele só se movimenta por orientação divina. Deus mandou ele aparecer a Acabe e ele apareceu. Deus mandou ele ir para Querite, ele foi. Deus mandou ele ir para Sarepta, ele foi. Deus o mandou revelar-se novamente a Acabe e ele foi. Deus orienta a vida dele, mas por um momento ele tira os olhos de Deus e ele naufraga. No medo, na fuga e no desejo de morrer. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Deus ou perdemos de vista a soberania de Deus, nós também naufragamos nas águas turvas do medo e do desespero. Agora vejam vocês, no verso 3, que está escrito, temendo pois Elias. O segundo aspecto é o medo. O homem que havia confrontado Acabe, o homem que havia visto o poder de Deus, agora está com medo de uma mulher. É bem verdade que é a mulher mais perversa da história. Naquele momento, ele pensou que Deus não era capaz de protegê-lo da sanha assassina daquela perversa mulher. Ele não enfrentou Jezabel, ele fugiu de Jezabel para salvar a sua vida, diz a Bíblia. E o texto nos informa que ele chegou até Berseba. Ele estava em Jezreel e foge para Berseba. Quantos quilômetros? A pé, correndo, com medo, fugindo. 144 quilômetros rumo ao sul. Por que ele vai para Berseba? Porque ele está entrando no território de Judá, fora dos limites administrativos do Reino do Norte. 144 quilômetros. Na verdade, nós, humanamente falando, caminhamos 35 quilômetros a pé por dia. Ele percorreu 144 quilômetros, depois deixa o seu moço em Berseba e caminha mais um dia inteiro rumo ao deserto, inóspito, causticante, de areias esbraseantes. Esse homem está com medo, e o medo é mais do que um sentimento. Um medo é um espírito opressor. Diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de medo. O medo atormenta, o medo embaça a visão, o medo tira a fé, o medo perturba a alma. E é isso que esse homem está enfrentando. Terceira causa da depressão de Elias: afastamento de relacionamentos encorajadores. Diz o verso 3b que quando ele chega em Berseba, ali deixou o seu moço. Na hora que ele mais precisava de companhia, ele ficou só. Na hora que ele mais precisava de um ombro amigo, ele quis ficar na solidão. Entendamos isso, meus irmãos. A solidão não é um bom remédio para quem está lidando com depressão. Pessoas desencorajadas são pessoas solitárias. Quero lhe dizer que quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Foi isso que o apóstolo Paulo expressou quando estava preso na masmorra mamertina, quando escreve para Timóteo, diz: procura vir ter comigo depressa. Precisamos de amigos. Precisamos de alguém para quem abrir o coração, dividir as cargas e expor nossas fraquezas e angústias. É claro que estou falando de amigos. Nós temos muitos colegas, mas temos poucos amigos. Quem são seus amigos? Com quem você abre o coração? Com quem você divide as suas dores? Com quem você reparte as suas cargas? Com quem você abre o coração, sem medo de que essa pessoa vai puxar o seu tapete e apunhalar você pelas costas? Amigo é aquele que chega quando os outros se foram. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que compartilha com você suas alegrias e suas tristezas, está do seu lado em todos os momentos da sua vida. Elias entra num processo depressivo, porque quando ele mais precisava de ajuda,
e quis ficar sozinho. Quarta razão do esgotamento emocional de Elias. Versículo 4 nos informa: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E está vindo de longos embates, entre esconderijos e aparições, entre ameaças e perigos, em longas caminhadas e escassez de pão. Diríamos nós hoje que Elias está com um tanque emocional vazio. Ele está andando na reserva. Ele está fisicamente exausto, emocionalmente esgotado, debaixo de uma grande pressão, à beira de um colapso físico e emocional. Irmãos, quantos crentes, quantos líderes, quantos pastores hoje com burnout, com problemas emocionais graves, com esgotamento emocional, com pressões enormes. E nós não podemos desconsiderar isso, porque a nossa salvação não tira de nós a nossa humanidade, nem mesmo a nossa fraqueza. Quinta razão da depressão de Elias: desejo de morrer, versículo 4, ele está pedindo a morte. O que é curioso que no capítulo 18, ele está pedindo as chuvas restauradoras de Deus, para salvar a vida de uma nação. Agora ele está orando de novo, pedindo a sua morte. E ele dá o diagnóstico: eu quero morrer. E ele dá o prazo: eu quero morrer agora, é hoje, não posso mais viver, não quero mais viver. Mas não foi só ele não que pediu para si a morte. Moisés também, Jó também, Jeremias também, Jonas também. Paulo chegou ao ponto de dizer que em Éfeso ele chegou a um momento de desesperar-se da própria vida. Isso nos leva, irmãos, a refletir sobre um drama real na igreja brasileira e mundial. A quantidade de crentes, de líderes, de pastores que cometem suicídio. Quando uma pessoa diz eu quero morrer, ela não está dizendo eu quero morrer, ela quer viver. Mas quando ela chega a esse ponto de eu quero morrer, é porque ela olha o cenário e não vê saída, não vê uma porta, não vê uma janela de escape. E a angústia é tão grande, a dor é tão grande, o desespero é tão grande, a pressão é tão forte, que ela não vê sequer uma luz no fim do túnel. E quantas pessoas, crentes, que chegam a esse total esgotamento, a esse esvaziamento do tanque emocional, com os olhos espirituais turvos e embaçados, que chegam a ponto de consumar o próprio suicídio. E aí eu quero concluir as causas da depressão, tratando do problema da autopiedade. No versículo 4b, ele justifica porque ele quer morrer. Pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Está aqui dizendo: basta, chega, Deus, quero mais, não aguento mais, não suporto mais tanta pressão, não suporto mais tanta luta, não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer e quero morrer agora. Ele dá o diagnóstico, ele dá a sentença. Certamente, o que está acontecendo aqui é autopiedade. Quem disse que ele era melhor do que seus pais? De onde ele tirou essa informação? Eu quero dizer para você que a autopiedade é uma emoção inútil. Vai mentir para você, vai enganar você, vai exagerar o seu problema, vai apequenar Deus. E é por isso que esse homem está num estado depressivo. Mas o segundo ponto da minha mensagem é a cura para a depressão espiritual de Elias. Então, me permita só gastar um pouquinho de tempo aqui, porque quando eu falo a palavra depressão, eu sei que essa palavra é problema para muita gente.
E eu sei também que a igreja evangélica brasileira e mundo afora não tem consenso sobre essa questão. Talvez você está me ouvindo aí com o seu coração até um pouco acelerado e com perguntas: o que é isso? Que negócio é esse? Pastor tratando de assunto de depressão. Então me permita olhar dois ângulos ou duas posições na igreja evangélica brasileira e mundial. Primeiramente, vamos ver a visão de um evangelista pentecostal. T.L. Osborne, nas suas obras, diz que depressão é demônio. Quando a pessoa está depressiva, para ele, essa pessoa está debaixo da influência, do ataque, da pressão de demônios. Não negamos a possibilidade de uma pessoa estar sofrendo e até entrando num processo depressivo por influência de espíritos malignos, pessoa que vive e convive com essa questão do ocultismo. Não negamos essa possibilidade. Mas o outro extremo, o outro ângulo, o outro lado, vem de um teólogo reformado, mundialmente considerado e conceituado. Qualquer seminarista dentro dos seminários presbiterianos leem as suas obras, mormente o conselheiro capaz, J. Adams. E ele afirma que depressão é pecado. E pode ser. É só você ler o Salmo 32, 38, 51, e você vai ver que Davi está vivendo um processo depressivo, por causa do pecado não confessado. Seus gemidos, suas lágrimas, seus ossos ardendo, alagando o seu leito com as suas lágrimas, a mão de Deus pesando sobre ele. Mas não é só o contexto bíblico que trata da questão de depressão, não. A história da igreja revela que homens santos de Deus enfrentaram depressão. Posso lhe citar Martinho Lutero, posso lhe citar o missionário David Brainerd, posso lhe citar o grande escritor que ficou preso 14 anos, John Bunyan. Posso lhe citar o poeta cristão William Cowper. Posso lhe citar o maior pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Esses homens lidaram com depressão. E hoje, há pastores, há líderes, há crentes, lidando também com crises de ansiedade, com transtornos mentais, com depressão, com burnout. Deus vai tratar de Elias. Pão no deserto, voz na montanha, visão para o futuro. E eu gostaria aqui agora de tratar com vocês os remédios que Deus usou para curar o Elias. Primeiramente, toque sobrenatural. Veja comigo o versículo 5. Deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Meus irmãos, Deus havia usado muitos instrumentos para abençoar o Elias. Deus usou os corvos, garçons voadores. Deus usou a viúva de Sarepta para sustentá-lo. Deus agora usa o toque de um anjo. Não para dar uma desfeita nele, ou para dar uma corrigida nele, uma exortada nele, mas para tocar e dizer: levanta-te e come. Eu chamo isso de mimo da graça de Deus. Os anjos têm um ministério tão lindo. Eles são ministros de Deus, que trabalham em favor dos salvos. E aqui Elias está experimentando um toque sobrenatural, um cuidado especial, um mimo da graça de Deus. Dizer: meu filho, eu não esqueci de você não. Não é porque você está triste, não é porque você está abatido, não é porque você está esgotado, não é porque você quer morrer, que a sua vida não tem valor, não. Eu estou escalando um anjo para ir ao seu encontro, para tocar você, para demonstrar o meu cuidado por você. Eu quero lhe dizer nesta manhã
que Deus se importa com você. Talvez você está vendo uma crise, talvez um vale, talvez uma angústia, talvez uma dor, talvez uma depressão profunda. Talvez você pense que Deus já esqueceu de você. Deus não esqueceu de você, Ele está cuidando de você. Segundo, remédio, cardápio especial. Deitou e dormiu, versículo 5, debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou, levanta-te e come. Por que Deus disse isso? O camarada correu 144 quilômetros, e não só correu, vou fazer um passeio, uma viagem tranquila, serena, olhando a paisagem, olhando a natureza. Não, ele está correndo de medo. Ele está debaixo de uma sentença de morte. Ele vai até Berseba e ali não parou não, ele deixou o seu moço e andou um dia inteiro pelo deserto. Se você conhece esse deserto, você sabe que é deserto não de areias finas como trigo, mas de pedregulhos, de animais ferozes. E agora ele está deitado debaixo de uma árvore, de um zimbro, com fome, com o estômago vazio, com a alma perturbada, com o coração desesperado, com a mente confusa, querendo morrer. E Deus disse: meu filho, eu preparei um banquete para você. Eu preparei uma refeição especial para você. Eu quero que você se levante. Eu quero que você coma. Eu quero que você beba. Eu quero que você descanse. É mimo da graça. Eu quero dizer para você que Deus se importa com o seu corpo. Que Deus se importa com a sua mente, que Deus se importa com as suas emoções, que você é precioso aos olhos de Deus. Terceiro remédio, versículo 6, sonoterapia. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Comeu, bebeu, dormiu. Comer, beber e dormir são terapias importantes no tratamento do esgotamento físico e emocional. O que eu acho maravilhoso é que o sono, na verdade, renova as forças, clareia os pensamentos, desanuvia a mente cansada. E o anjo não veio para lhe dar um sermão. O anjo não veio para dizer: coragem, camarada, deixa de ser mole, deixa de ser frouxo, deixa de ser medroso, volta ao trabalho, vamos levantar logo. Não, nenhuma bronca, nenhuma reprimenda, nenhuma exortação pesada. O anjo tocou e disse: meu filho, tirou a soneca. Tem muito tempo que você não come gostosamente o pão. Faz isso. É mimo da graça, é terapia divina, é terapia do céu. E Deus diz para ele: olha, você precisa comer, porque essa comida aqui é especial. Você vai comer agora e você vai ter forças sobrenaturalmente para caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe. São 400 quilômetros. Quarto remédio para a cura dele: desabafo. Versículo 9 e 10 diz que ele se levantou e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus em Horebe. Ali ele entrou numa caverna onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor e disse: que faz aqui, Elias? Todas as vezes que Deus faz essa pergunta para alguém: que fazes aqui? É porque a pessoa está no lugar errado, porque está fugindo da agenda de Deus. E é por isso que Deus perguntou depois a segunda vez: que faz aqui, Elias? E o que ele abre o coração é para quê? É para dizer: olha, eles estão matando os profetas por aí fora. Todo mundo abandonou a tua lei, só eu fiquei. Eu sou o único nessa nação que é fiel. Mente confusa, desconhecimento da realidade, autoestima achatada, visão distorcida dos fatos.
Mas o que que Deus está fazendo para ele? Meu filho, vem aqui para fora, abre a caixa da ferramenta, destranca as câmaras do horror, põe para fora o que está atormentando você. Meus irmãos, o desabafo às vezes é um santo remédio. É um santo remédio. Às vezes nós estamos entupidos, às vezes nós estamos completamente congestionados por dentro, com tantos pensamentos confusos, com tantas ideias sem razão de ser. E se você perceber no versículo 15, Deus diz para ele assim: vai, volta ao teu caminho. Ele não voltava ao caminho porque a cabeça dele estava ruim, os sentimentos dele estavam confusos. Tem hora que você quer fugir mesmo. Deus diz: meu filho, não é fugir que você vai resolver o seu problema. Volta lá, volta ao caminho. Mas agora entendendo quem é você, entendendo qual é a circunstância, entendendo qual é a missão, entendendo qual é o propósito. Quinto remédio para curá-lo: confronto amável. Versículos 11 a 14, Deus disse para ele: olha, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. Tinha um forte vento, tinha um terremoto, tinha um fogo, mas o Senhor não estava no vento forte, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. Aí vem um vento suave, um sossio, tranquilo, e Deus estava nesse vento calmo e sereno. O que é que Deus está dizendo para Elias? Elias estava acostumado com grandes coisas, com ventos fortes, com terremoto, com fogo. Ele estava acostumado com coisas extraordinárias, com coisas espetaculosas, com fogo descendo do céu, com torrentes caindo do céu, com morto ressuscitando. E Deus diz: meu filho, se você pensa que eu sou ágil nos momentos grandiosos, você precisa entender que eu me manifesto nas coisas pequenas, no vento suave. Eu sou capaz de me manifestar nas coisas que ninguém percebe. Deus está dando um afago neste homem. Deus está mostrando que os seus desígnios são cumpridos por meios da paciência. Nem sempre Deus age por meios chocantes. Ele pode escolher estar presente silenciosamente no seu coração e no seu quarto. Mas eu termino. O último remédio para curá-lo é que Deus realinha o seu foco. Versículos 15 a 18. Então Deus disse para ele: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá você vai ungir um profeta em seu lugar, Eliseu. Por que o foco dele estava errado? Porque primeiramente o foco estava errado com relação ao passado. Quando ele diz: só eu fiquei, Senhor, diz: não, meu filho, você não está fazendo a leitura certa. Tem 7.000 que não se dobraram. A síndrome de Elias é um problema ainda hoje. Tem gente que acha que só ele está certo, só ele vai para o céu, só ele é fiel a Deus. E Deus diz: não, meu filho, tem gente que você não conhece, que é fiel, que não se curvou, que não se dobrou a Baal. Eu tenho gente que você nunca viu, que anda com Deus, que anda comigo. Corrigiu o foco do passado. Mas agora Deus corrige o foco do presente. Quando ele diz: eu quero morrer, me mata, Senhor, não quero mais viver, basta, chega, eu não sou melhor do que os meus pais. Deus: ah, meu filho, você nem sabe o plano que eu tenho para você. Você quer morrer? Nem morrer você vai. A morte. Seus pensamentos estão tão confusos, que o milagre que eu vou fazer na sua vida, eu só fiz uma vez, talvez nunca mais vai acontecer de novo. Eu vou trasladar você para o céu, sem você passar pela morte.
Terceiro lugar, Deus corrige o foco do futuro. Elias achou que acabou o ministério, acabou, não tem mais nada para mim, eu só tenho passado, eu não tenho presente que quero morrer, e futuro eu não tenho mesmo. Deus, não, meu filho, seu ministério não acabou não. Você ainda vai ungir um rei na Síria, você ainda vai ungir um rei em Israel. Não acabou. Por que Deus está dizendo isso? Ungir um rei na Síria, ungir um Israel, ungir um profeta no lugar. Porque esses três elementos, Azael, Jeú e Eliseu, são os três instrumentos que Deus vai levantar para destruir esta perversa dinastia de Acabe. Ele está com medo de Jezabel? Ele acha que Jezabel vai matá-lo? Ele acha que Jezabel está no controle? No controle está Deus. E no tempo de Deus, essa família vai cair. Essa dinastia vai acabar. O juízo de Deus virá sobre essa ímpia família. E então, Deus está dizendo, meu filho, eu cuido de você. Eu cuido das circunstâncias que ameaçam você. Esse é o nosso Deus. Aqueles que zombam de Deus vão perecer. Eu quero terminar ilustrando isso. Eu acho que todos vocês acompanharam o que aconteceu no dia 5 de janeiro deste ano. 82ª edição do Globo de Ouro, no Beverly Hilton, em Los Angeles. Lá estava a nata do mundo artístico dos Estados Unidos. Atores e atrizes, não só americanos, mas de outros lugares do mundo. A cerimonialista fez referência às citações pelos laureados, a mãe, o colaborador, o mestre de cerimônia. Mas naquela cerimônia, nenhuma das pessoas laureadas e premiadas fez sequer uma menção de Deus, o Criador do universo. E a cerimonialista, então, tentando escarnecer um pouco mais, disse: nenhuma surpresa para uma cidade sem Deus. Isso provocou risadas e gargalhadas dos atores e atrizes ali em Los Angeles. 2 dias depois, dia 7 de janeiro deste ano, houve um terrível e devastador incêndio atingindo a cidade de Los Angeles e transformou em cinzas dezenas e dezenas de mansões multimilionárias de atores e atrizes que estavam naquele hotel recebendo aquele prêmio, escarnecendo do fato. Nenhuma menção do nome de Deus, nenhuma surpresa para uma cidade sem Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Deus está dizendo para Elias: Elias, você não vai morrer nas mãos de Jezabel. Eu vou levar você para o céu. Mas essa família ímpia vai ter que acertar as contas comigo. E essa família vai perecer. Este é o seu Deus, que cuida dos seus, que restaura os seus, e que exerce juízo sobre aqueles que se levantam contra Deus e contra o seu povo. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Então, gente melhor que nós está partindo. E se nós estamos aqui, é por bondade de Deus. E devemos reconhecer isso, com humildade, porque Deus ainda tem um propósito a cumprir na nossa vida. Convido você para abrir sua Bíblia comigo.
primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 1 a 10. 1 Reis 17, de 1 a 10. Você que está acompanhando aí pelas redes sociais da igreja, na sua casa, abra sua Bíblia também. Mantenha sua Bíblia aberta. Está escrito o seguinte, 1 Reis 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Irmãos amados, afirmar que nós estamos vivendo hoje uma crise agônica, aguda, endêmica e sistêmica, já não impacta mais ninguém. As gerações futuras vão estudar nos anais da história o que nós estamos vivendo hoje. Pensar, entretanto, que Elias estava vivendo um período talvez pior do que o nosso. Já há quase 2.700 anos nos faz refletir. Eu queria situar Elias no tempo e no espaço para extrairmos daqui algumas lições. Vocês se lembram que houve em Israel 120 anos de monarquia, num Reino Unido, 40 anos sob Saul, 40 sob Davi, 40 sob Salomão. Salomão morre em 931 a.C. E com a morte dele, houve uma cisão no seu governo. Das 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, Israel, cuja capital veio a ser Samaria. Esse reino durou 209 anos, de 931 a 722, quando a Síria levou este reino para o cativeiro e nunca mais se restabeleceu como hegemonia política. Nesses 209 anos, nós tivemos 19 reis, em 8 dinastias diferentes, 8 famílias diferentes governando. Curiosamente, nenhum desses 19 reis andou com Deus. Todos foram maus, todos foram ímpios, todos foram perversos. Para vocês terem uma ideia, esse Jeroboão que provoca essa cisão, governou 22 anos. Quando ele morre, seu filho Nadab reina 2 anos e é assassinado por Baasa. Mas quem assassina o rei não vai preso, assume o trono e começa a governar em seu lugar. Conspiração, traição. Baasa reina 24 anos. Morre seu filho Elá, reina 2 anos. E é assassinado por Zenri. E Zenri toma o governo. A população se revolta, faz um motim ao redor do palácio. Percebendo que não podia fugir, se mata, botando fogo no palácio e morrendo no meio das chamas.
assume o governo Onri, conhecido como o pior dos reis até então. E quando ele termina de reinar 12 anos depois, assume o governo Acabe, filho dele, que é pior do que o pai. Se não bastasse isso, ele se casa com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era assassina, era feiticeira e era mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. E essa mulher impôs o culto a Baal à força da baioneta em Israel. E começa a perseguir e a matar os profetas de Deus. Um tempo de terrível crise política, econômica, moral, social e espiritual. É nesse tempo de crise que Deus levanta, não um partido político, não uma denominação religiosa. Deus levanta um homem para mudar esse cenário. Um homem. Quem é esse homem? Elias. Mas quem é Elias? Olhem comigo, por favor, no versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Quando diz Elias, o tesbita, não está falando da família dele, do sobrenome dele. Está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé. Quando você vai para o mapa procurar Tisbé, você não encontra, porque é um lugar muito insignificante. Quando você vai pesquisar sobre a família dele, ele não vem de uma família rica, ele não vem de uma escola de profetas, ele não vem de uma família sacerdotal. Elias é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus. E aqui nós aprendemos a primeira lição. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus pode levantar gente como você e eu, como Elias, para fazer a sua obra. Talvez, irmãos, um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que tem estrelas demais, figurões demais, gente que se julga importante demais. E você e eu, que talvez temos uma origem rural, antes até da chegada da luz elétrica no campo, a noite escura e você olhava para o céu, bordejado de estrelas, você aprende uma lição. As estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando o sol está brilhando, não tem espaço para as estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Elias sai do anonimato e começa o seu ministério pregando para o rei, no palácio do rei. Muitos de nós passarão pelo ministério sem nunca ir no palácio pregar para o rei. Pois Elias começa pregando para o rei, no palácio do rei. E o que ele diz para o rei é algo chocante. Ele chega e diz: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. A coisa mais importante para você e para mim, num tempo de crise, é poder dizer para os homens que pensam que têm poder nas mãos: eu ando na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. É na presença dele que eu estou vivendo. E este homem chega com a palavra de juízo, dizendo: segundo a minha palavra, não vai chover e nem vai cair orvalho. Bom, chove ocasionalmente, mas o orvalho cai diariamente. E ele diz: não vai nem chover e não vai cair orvalho também, segundo a minha palavra. Mas por que tanta garantia, certeza? O texto não responde isso. Por que ele tem essa convicção?
O texto não responde. Mas a resposta está em Tiago 5,17. Elias orou para não chover e não choveu. Aqui você aprende a segunda lição. Você e eu só podemos prevalecer em público diante dos homens se primeiro nós prevalecermos em secreto diante de Deus. Só pode se levantar para pregar aos homens quem primeiro se prostra diante de Deus em oração em secreto. Talvez um dos grandes problemas da nossa geração é que nós separamos a academia de piedade. Separamos pregação de oração. Temos verdadeiros gigantes no púlpito, mas verdadeiros nanicos na vida de oração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas gente que não conhece a intimidade de Deus. Quando eu olho para a vida dos apóstolos, me impressiono. Porque está lá, pastor Rogerinho, em Atos 6,4, para mim, um corte radical na história do cristianismo. Quando os apóstolos tomaram uma decisão histórica, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos constituir homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, para cuidar das mesas, da diaconia das mesas. Nós cuidaremos da diaconia da palavra. Entretanto, nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. E eu vou lhes fazer uma pergunta complexa. E você não precisa levantar a mão para responder. Responda no seu coração. O que é mais importante? Oração ou ministério da palavra? Eu já li muitos comentários sobre isso. Não encontrei resposta. A melhor resposta que eu já ouvi a essa pergunta veio de um pastor coreano que disse assim: Deus valoriza tanto a sua palavra, Deus dá tanta primazia e supremacia à sua palavra, que ele colocou a oração primeiro. Porque se você não for um homem e uma mulher de oração, não haverá poder para você pregar a palavra. Se nós quisermos ver as maravilhas de Deus acontecendo, nós precisamos primeiro nos matricular na escola de oração. Elias tem convicção do que fala, porque ele orou. E quando ele ora, o céu se fecha. Quando ele ora, as janelas do céu se abrem. Quando ele ora, o azeite se multiplica na botija da viúva. Quando ele ora, a morte precisa bater em retirada. Quando ele ora, o fogo cai do céu. Depois que Elias entrega esta mensagem de juízo para o rei Acabe, dizendo o seguinte: não vai chover, portanto a crise vai chegar, o desemprego vai chegar, a doença vai chegar, a recessão vai chegar, a morte vai chegar. Em juízo a esta nação que virou as costas para Deus, que abandonou o Deus vivo para se prostrar diante de Baal. E diz o versículo 2, que ao entregar essa mensagem, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. E aqui, irmãos, é um anticlímax. Porque tudo que um pastor ou um pregador não quer é se isolar. É caminhar na direção da solidão. Ele gosta de caminhar na direção da multidão. Deus manda Elias se esconder num deserto. E você e eu não gostamos do deserto.
Porque deserto não nos promove, nos humilha. O deserto não acende as luzes dos holofotes sobre nós, apaga as luzes. O deserto não nos exalta, nos humilha. Ele não nos engrandece, ele nos quebra. Mas o deserto não é um acidente de percurso na jornada da vida. O deserto é uma escola de treinamento. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde ele treina os seus melhores líderes. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. E quando Deus nos matricula na escola do deserto, ele tem dois propósitos. Primeiro, trabalhar em nós. Trabalhar em nós. Ô irmãos, talvez nós vamos aprender mais com esta pandemia do que em anos de prosperidade. Quem de nós não está plenamente convencido da nossa vulnerabilidade? Quem de nós não está convencido que os ícones da sociedade, os ídolos do mundo, têm os pés de barro? O poder econômico, o poder político, o poder da ciência, o poder da tecnologia. Há poucos dias li um relatório triste de uma filha cujo pai, um homem riquíssimo, morreu de Covid-19. E ela disse: o que é mais terrível para a nossa família é que o nosso pai morreu por algo que é de graça. O dinheiro não compra o ar nos seus pulmões. Quando Deus nos leva para o deserto, Ele quer trabalhar em nós. Sabe por quê? Porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Você gasta algumas horas para preparar um sermão, mas você gasta uma vida para edificar uma vida. Saiba disso. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Deus está trabalhando. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Deus não está em apuros. Nada acontece sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja, ainda que você nem creia, isso não vai mudar as coisas. O que nós sabemos à luz da Escritura é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nosso Deus não é sádico. Nosso Deus é soberano e bom. Se Ele nos leva para o deserto, é porque Ele quer trabalhar em nós, para depois então trabalhar através de nós. Mas a segunda lição do deserto, irmãos, quando Deus nos leva para o deserto, é nos ensinar que nós precisamos depender mais do provedor do que da provisão. Veja você no versículo 7, que Elias está onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer. Garçons voadores vão levar comida para ele. Ele bebe da fonte, mas diz o texto no verso 7, que passados os dias a torrente secou. A grande pergunta é: o que você vai fazer quando a sua fonte seca? E eu quero dizer para você que quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está. Deus sabe para onde você deve ir.
E Deus sabe o que você deve fazer. A sua fonte pode secar, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A sua despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Você precisa entender uma coisa: você depende do provedor mais do que da provisão. Confiar na provisão é muito fácil. Você tem dinheiro, você tem mercado aberto, você vai lá e compra. Mas e quando a provisão acaba? Deus continua sendo o seu provedor. Me permita ilustrar isso com uma experiência pessoal. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos com a minha família, minha esposa, meus 2 filhos, que eram pequenos, para fazer um curso de doutorado na área de pregação. A igreja que eu sou pastor desde 85, há 35 anos, na época votou um valor para o nosso sustento. Na época votaram $2.300 por mês. E eu fui com expectativa de achar pelo menos meia bolsa. Fui para o Jackson, Mississippi. Quando eu chego lá, não tinha bolsa de 1 centavo. Quando eu chego lá, não encontrei escola pública para os meus filhos. Precisei pagar uma escola cristã. Não tem transporte público. Tive que comprar um carro velho. Tive que pagar a escola de inglês. Tive que pagar aluguel. Tive que pagar seminário. E percebi que as minhas despesas nunca ficaram inferiores a 3 mil por mês. Bom, mas dos valores que eu recebia, eu tinha alguma coisa para deduzir. Primeiro, que todo pastor é dizimista. Pelo menos pressupõe que seja. Então, se eu recebia 2.300, já deixava 220 na tesouraria da igreja. Recebia 2,70. Há uma senhora que mora conosco já há mais de 30 anos, membro da nossa família. Eu achei que não seria honesto nem justo desampará-la nesse período. Continuei pagando o salário dela. Em outras palavras, eu recebi em torno de 1.500. Quando eu chego lá, levei toda a nossa economia. Com 5 meses a economia acabou. O carro que era velho quebrou. Levei para a oficina $1.350 para consertar, não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Levantava todo dia 4 horas da manhã com a minha esposa para limparmos a escola, para ganharmos um desconto de $200 na prestação da escola dos filhos. Com 5 meses também houve uma inflamação no meu braço e eu não conseguia segurar o rodo nem a vassoura mais. Tive que dispensar o trabalho, menos $200 no orçamento. Eu só tinha 2 opções. Ou voltava para casa envergonhado, frustrado, ou pedia para Deus um milagre. E foi o que nós fizemos. Eu reuni minha família e disse: olha, nós não temos outra saída. Aqui não podemos ficar. Não temos dinheiro. Não temos provisão. Mas nós pregamos a vida inteira que o nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Aí nós nos ajoelhamos na sala. Disse: meu Deus, tu podes todas as coisas. Então, se tu quiseres, abra uma porta para nós. Quando levantamos dos joelhos, o telefone tocou. Corri para atender. Era um convite para eu pregar na Pensilvânia. Eu não tinha o dinheiro do lanche no bolso. Quando eu chego naquela conferência, no último dia da conferência, o pastor disse algo que é o óbvio ululante. Disse assim para o povo: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí de lá com $5.500 de oferta. Voltei chorando para casa. Um pastor me procurou, me chamou no canto e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Peguei o carro da oficina, paguei as contas, fiz compra para casa, ainda sobrou dinheiro. Semana seguinte, um outro telefonema, um convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava.
Quando eu estou pregando meu último sermão, vem um presbítero atrás de mim, bota um bilhete dentro da minha Bíblia e diz assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração e eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. Me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu recebi 21 convites para pregar, em 10 estados diferentes. Onde eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela. Falei, onde eu estava para me dar uma oferta? No dia que eu vim embora, nunca nos faltou nada. Nunca. No dia que nós viemos embora, eu fui ao banco para fechar a conta. E para minha surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Você precisa depender do provedor mais do que da provisão. Porque quando a sua provisão acaba, eu continuo sendo o seu provedor. A sua despensa pode ficar vazia, mas os meus celeiros estão cheios. A sua fonte pode secar, mas os meus mananciais continuam jorrando. Quando Deus nos leva para o deserto, é para nos ensinar isso. Nós dependemos de Deus. De Deus. Mas olha comigo, amados, o versículo 8, porque é uma outra transição aqui, que também é um anticlímax. Versículo 8 diz: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Bom, Sarepta ficava a mais de 150 quilômetros ao norte, fora de Israel. O grande problema, e você pode conferir isso no capítulo 18, versículo 10, que enquanto Elias estava escondido, ele era procurado pela polícia de Acabe, vivo ou morto, em Israel e nas nações vizinhas. Sair desse esconderijo era expor-se a ser preso e morto por Acabe e sua mulher. Mas sabe o que Deus está dizendo para Acabe aqui? Para Elias aqui? Ele está dizendo o seguinte: meu filho, você acabou o estágio do deserto, agora aperte os cintos, porque eu vou matricular você no estágio mais avançado. Eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, fogo, cadinho. Você já escutou aquela conversa que um problema nunca vem sozinho, vem acompanhado? Quando a coisa está difícil, pode ficar um pouquinho mais difícil ainda. Parece que Deus tem senso de humor. Porque o que Deus está falando aqui não tem sentido. Se Deus dissesse: olha, você vai lá para Sarepta, tem um empresário rico lá, que vai bancar você. Tem muito dinheiro, essa crise não atingiu ele não. Agora Deus chega para o Elias, diz: olha, vai para Sarepta, que tem uma viúva lá que vai sustentar você. E ele sai de Querite para não morrer de sede, e quase morre de fome quando chega lá, porque a mulher que vai sustentá-lo está morrendo de fome. Pode entender isso? Sabe o que Deus está dizendo, meu filho? Baixa a bola. Baixa a bola. Os obreiros de Deus precisam ser homens humildes. Você precisa depender da viúva. Para você reconhecer uma coisa: quem sustenta você sou eu. Quem cuida de você sou eu. O que eu acho maravilhoso é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. Tem lugar melhor para conhecer a Deus que na cozinha? O azeite nunca parou de jorrar. A farinha nunca parou de cessar. A provisão era um milagre diário. Porque o que você nota no texto não é que Deus chegou lá e multiplicou um saco de trigo e um tonel de azeite, não. Aquela mulher ia fazer a refeição do dia, estava lá aquela porção, era só aquela porção, e ela acabava de fazer a refeição, olhava,
o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. Aí no outro dia, ela ia fazer a refeição no dia seguinte, o mesmo nível de azeite, o mesmo nível de farinha. E aí semana após semana, e mês após mês. E sabe de uma coisa? Deus continua multiplicando a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Irmãos amados, às vezes nós só vemos milagres nas coisas extraordinárias, mas não vemos milagres nas coisas ordinárias. O fato de você acordar e ter ar nos seus pulmões é um milagre. Você está andando por aí e o Covid está solto. E não é só ele, não, tem outros vírus e bactérias letais. Quantas viagens de carro você já fez por estradas perigosas e você saiu e você chegou e você não viu que tinha anjos de Deus à sua volta protegendo você? Então o fato de você e eu estarmos vivos hoje, estarmos na casa de Deus hoje, é um milagre. O fato de ter pão na sua mesa todo dia é um milagre. O fato de você ter saúde é um milagre. O fato de você ter família é um milagre. O fato de você ser servo de Deus é um milagre. Agora, irmãos, notem outra coisa. Na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Para a gente entender que essa perspectiva triunfalista do cristianismo não é verdadeira. Porque tem muita gente que pregou o Brasil afora, mundo afora aí, que se você é crente, você não fica doente. Aí eu, como disse agora a vocês, um dos homens mais santos que eu conheci, pastor Alberto Rezende. Deus o chamou ontem. Mas se você é crente mesmo, você não pode ser pobre. Mas as pessoas mais santas que eu conheço são pobres. E eu conheço gente rica que vive uma vida miserável. Miserável. Infeliz. Não é verdade que se você é crente, você nunca vai ter problema financeiro. Não é verdade que se você é crente, você nunca vai ter um problema de saúde. Meu irmão, crente enfrenta doença, crente fica desempregado, crente sofre até bala perdida na rua. O filho único da viúva adoece e morre. Então crente chora a dor do luto também. Nem por isso você é menos crente. Nem por isso Deus ama você menos. Bom, mas sabe o que me impressiona aqui? E é nós que somos pastores. Agora eu vou me dirigir aos colegas pastores. Quando alguém está sofrendo muito, via de regra precisa encontrar alguém para transferir essa dor. E a viúva de Sarepta bota a culpa da morte do filho dela em Elias. Sabe o que me impressiona em Elias? Ele não se defende. Porque às vezes nós somos gigantes para nos defendermos. Ele não se defende. Embora inocente, ele não se defende. Aquela mulher já está sofrendo demais. Para que tripudiar sobre uma pessoa que já está sofrendo demais? Ele não diz uma palavra em sua defesa. Meu amado, se você cuidar da sua piedade, Deus vai cuidar da sua reputação. Seu papel é andar com Deus. Deus defende você. O que me impressiona com Elias é que ele, que não diz uma palavra em sua defesa, pega o menino morto, leva para o seu quarto, tranca a porta. E lá ele abre o bico. Lá ele fala muito. Fala com Deus. Nos ensinando uma lição. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos.
Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Agora pensem comigo, que não há relato nem registro de ressurreição até então. E Elias resolve pedir para Deus um milagre inédito na história. Eu fico pensando, pastor Rogerinho, que se hoje nós fôssemos pedir para Deus um fato que nunca aconteceu na história, talvez nos internariam numa clínica psiquiátrica. Ou diriam para nós, esse cara perdeu o juízo, é um herege. Pois Elias teve coragem de pedir para Deus ressuscitar o menino. E Deus ressuscitou o menino. Porque para Deus não é impossíveis. Agora pense comigo noutra cena. Pense nessa cena comigo. Imagine vocês se Elias fosse um dessas estrelas de hoje, que faz até propaganda de milagre que nunca aconteceu. Imagine Elias saindo com o menino vivo agora nas mãos. O que eu faria se eu fosse uma das estrelas de hoje? Eu acho que a primeira coisa que eu faria era convocar uma coletiva da imprensa para dizer quão grande homem ele era. Eu acho que a segunda coisa era botar outdoors na cidade com a fotografia dele. Talvez ele escrevesse um discurso, um panegírico de alto elogio. Quem sabe até ele bateria palmas para ele mesmo. Quem sabe, talvez, ele fizesse um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho. Mas ele não faz nada disso. Ele simplesmente diz àquela mãe, o teu filho vive. Sabe o que Elias está nos ensinando? Se Deus está abençoando a sua vida, se Deus está abençoando o seu ministério, bote a boca no pó e dê toda a glória a Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Entretanto, diz a Bíblia em 1 Samuel 2,30, que aos que honram a Deus, Deus os honra. O último versículo deste capítulo, e eu quero terminar aqui, fechando a minha palavra, é que quando a mãe recebe o menino vivo, o filho, ela diz o seguinte para Elias, agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Duas coisas me impressionam aqui. Primeiro, como é que Elias era conhecido? Porque hoje às vezes você conhece alguns líderes, são homens fortes, poderosos, influentes. Mas parece-nos que hoje está se escasseando homens de Deus. Homens de Deus. A segunda coisa que me faz tremer os joelhos é o que ela diz. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Porque isso leva a dizer que então é possível que a palavra de Deus não seja verdade na minha boca. Em outras palavras, e vocês sabem disso, chega uma pessoa e prega um sermão, não acontece nada. Chega outra pessoa, prega o mesmo sermão e os corações se derretem. Por quê? Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Jeremias 15:19 diz, se tu te arrependeres, tu virás a mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca.
Na igreja presbiteriana, tivemos um pastor que era o xodó, a pessoa assim mais amável e querida da igreja. Morreu com quase 100 anos. Um dos grandes avivalistas do nosso país, chamado Antônio Elias. E Antônio Elias era aquele pregador simples. E ele dizia que o sermão dele era assunto puxa assunto. E eu nunca o vi e nem ouvi Antônio Elias pregando sem lágrimas nos olhos, e nunca vi Antônio Elias pregando sem lágrimas nos olhos de quem estava escutando. E um dia estava num congresso, pregando, e depois do congresso teve aquele momento de perguntas e respostas. E alguém então se levanta para fazer uma pergunta teológica para ele. Perguntou assim: pastor Antônio Elias, explica para nós o que significa unção. O que é unção? E ele, com a maneira simples, descontraída dele, disse: é muito simples de entender isso. Como não? Unção significa que uns são, outros não são. É isso. Agora eu sei que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Sabe o que me impressiona, irmãos? É que os melhores sermões da história estão disponíveis na língua portuguesa. Os melhores sermões de João Crisóstomo, o Boca de Ouro. Sermões de Aurélio Agostinho. Sermões de Martinho Lutero. Sermões de Charles Haddon Spurgeon. Sermões de Dwight Lyman Moody. Sermões de George Whitefield. Sermões de John Wesley. Sermões de Mark Lloyd Jones. Sermões que Deus usou para levar centenas, milhares de pessoas a Cristo. Sermões de Jonathan Edwards. Estão disponíveis. Vocês todos já ouviram falar, com certeza, do famoso sermão que Jonathan Edwards pregou em Enfield, pecadores nas mãos de um Deus irado, onde ele orou e jejuou vários dias, e ao pregar aquele sermão, de noite, ele segurava a lamparina numa mão, o esboço na outra mão, e lia o sermão. E na medida que ele ia pregando o sermão, o auditório foi sendo tomado de convicção de pecado, e as pessoas se agarravam na pilastra do templo, como se o inferno estivesse aberto debaixo dos seus pés, e em lágrimas o auditório caiu prostrado, arrependido, e naquela noite mais de 500 pessoas convertidas. Há pouco tempo eu soube de um seminarista que pegou esse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, decorou o sermão, palavra por palavra, sentença por sentença, e chegou na igreja e pregou com todo entusiasmo o sermão, e o auditório caiu também, mas de sono. O sermão era o mesmo, mas quem pregava o sermão era outra pessoa. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que Deus nos ajude nesse tempo de crise, vivermos como Elias, andando na presença de Deus e experimentando as intervenções soberanas e sobrenaturais de Deus na nossa vida. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.